Fala aí pessoal, Rodolfo Andrello aqui de novo. Queria comentar um fato relevante com vocês que tem sido noticiado aí no envolvimento da quebra da FTX, né? Tem alguns nomes envolvidos aí nesse fato que eu achei bastante curiosos, né? Entre eles Netflix, Apple, alguns nomes aí da Big Tech e outros nomes que aparentemente não têm muita conexão, como Gisele Bündchen, né? Wall Street Journal, alguns desses nomes que estão envolvidos na lista de credores da FTX, né? Então, uma galera que provavelmente vai sofrer um calote aí, né? E o que isso traz de relevante para a gente, né? O que seria importante da gente saber, né, para poder interpretar esses acontecimentos relacionados à tecnologia do Bitcoin. Especialmente no caso aí de Netflix e Apple, né, a gente vê uma relação entre eles e a FTX que é um tanto quanto curioso. A gente sabe que essas empresas têm uma ligação muito grande, né, ideologicamente com o Partido Democrata, e a FTX também estava já mostrando esse envolvimento, principalmente com as doações para a campanha do Biden. Mas será que essa proximidade ideológica, né, pode explicar essa relação de crédito, né, que essas empresas estão atuando como credoras, né, estão oferecendo dinheiro para a FTX, né, só essa conexão ideológica já serve de justificativa? É um pouco complicado dizer que sim, mas dependendo do grau de proximidade, seria sim interessante, né? Politicamente fortalecer uma FTX que vai poder alavancar seus lucros. A gente sabe que eles estavam operando muito alavancados e na expectativa disso poder se tornar uma fonte de renda para o Partido Democrata, como acabou realmente acontecendo, isso poderia sim justificar, né? Ao invés de uma Netflix fazer uma doação direta para o Partido Democrata, eles acabariam financiando a FTX, né, e fariam um financiamento aí de forma indireta. Agora, existem outras explicações? Existem, elas podem ser concorrentes ou podem ser concomitantes. Uma delas é de que essas empresas, né, não só a Netflix e Apple, né, mas essa outra lista de credores é uma lista de credores enorme, eles já podem estar antecipando algum tipo de situação onde seria interessante para a empresa estar alocada em Bitcoin, né? A alocação em Bitcoin seria o mais racional, né? Mas nem sempre as ações, as decisões dessas empresas, né, podem estar motivadas pelo conhecimento racional como um todo, né? Se a gente tiver ali um investidor que participa do conselho e que tem uma visão mais voltada para as moedas especulativas, então uma empresa como essa poderia estar posicionada em Ethereum, por exemplo, né? Poderia estar posicionada em moedas fiduciárias. Eles poderiam ter esse envolvimento mais aí próximos dos CBDCs, né? Inclusive com stablecoin, né? Poderia justificar um envolvimento desse tipo. Mas isso é basicamente bastante especulativo. Se fosse eu, no caso, né, participando do conselho de uma empresa como essa, pensando aí no longo prazo, eu poderia pensar que um posicionamento em Bitcoin seria interessante para a empresa, para você poder se antecipar a algum movimento de crise do dólar, né? Agora, esses caras têm esse conhecimento, eles têm esse grau de desconfiança da moeda fiduciária, ou a fé deles está completamente, né, depositada nos altares do Leviatã, né, de forma que eles nem desconfiam de que essa moeda emitida pelo Leviatã pode passar por algum tipo de problema. Não temos realmente como saber, mas tem ainda uma terceira hipótese que explica, né, essa relação creditícia entre essas empresas e a FTX, que seria a implementação de pagamentos digitais, né?
Você tem aí o Apple Pay, que poderia se beneficiar com isso. Você poderia ter uma Netflix da vida aceitando pagamentos em Bitcoin, né? Tanto aí pela rede tradicional como pela própria Lightning, né? Ou eventualmente um uso de stablecoins no sistema de pagamentos dessas empresas, né? Não dá para a gente cravar com 100% de certeza se uma exposição a esse tipo de tecnologia levaria essas empresas realmente a optar pelo Bitcoin ao invés de uma outra moeda aí, famosas shitcoins, né? O mais racional seria a optação pelo Bitcoin mesmo. Mas enfim, temos aí esse fato curioso, né? Algumas empresas perdendo dinheiro num esquema totalmente suspeito, totalmente alavancado, com um teor racional ali muito, para dizer questionável seria o mínimo, né? Mas então por que essas empresas estão usando do seu capital? Muitas vezes empresas como a Netflix que têm dificuldade para ser rentáveis, que têm dificuldade para conseguir apresentar lucros para os seus acionistas, né? E o que justifica realmente eles estarem adotando esse tipo de medida. Difícil de saber, né? Mas temos aí alguns caminhos para a gente tentar imaginar o que pode estar acontecendo, né? E de toda forma o Bitcoin ganha, né? Seja por um cenário aí de que essas empresas estão reconhecendo a viabilidade da tecnologia do Bitcoin, né? Isso pode acabar impactando a credibilidade lá para o senhorzinho, o senhor José das Couves, né? Que vai entender um pouco melhor quando ele começar a ver o Bitcoin sendo usado para coisas do dia a dia dele, né? Ou por um cenário de crise, né? Que é o que a gente já antecipa. De toda forma, a gente vê o Bitcoin se destacando, né? E merecendo sim essa atenção, embora a gente tenha aí receios da proximidade das Big Techs com o Bitcoin, né? No longo prazo a gente vê que isso também vai trazer resultados positivos, independente de quais sejam as escolhas deles, né? Então, por enquanto é isso, né? Fica aí o nosso informe aí sobre a tecnologia do Bitcoin e o que a gente pode ver aí de interessante acontecendo nesse meio, né? E se você tem mais aí alguma especulação para fazer, se você concordou com um desses 3 pontos que eu levantei, você achou que um é mais provável do que o outro, deixa aí nos comentários, né? Para a gente continuar esse papo, né, num próximo vídeo, ouvindo aí a opinião de vocês. Então, até a próxima. Muito obrigado.